Segunda Crônicas, capítulo 17. Segundo Crônicas, capítulo 17. Amém? Amém? Sucedeu, pois, que morando Davi já em sua casa, disse Davi ao profeta Natã: eis que moro em casa de cedro, mas a arca da aliança do Senhor está debaixo de cortinas. Então Natã disse a Davi: tudo quanto tens no teu coração, faze, porque Deus é contigo. Versículo 7. Agora, pois, assim dirás a meu servo Davi: assim diz o Senhor dos Exércitos: eu te tirei do curral, de trás das ovelhas, para que fosse chefe do meu povo Israel. Estive contigo por toda parte, por onde foste, e de diante de ti exterminei todos os teus inimigos, e te fiz um nome, como o nome dos grandes que estão na terra. Versículo 16. Então entrou o rei Davi e ficou perante o Senhor e disse: quem sou eu, Senhor Deus? E qual é minha casa, para que me tenha trazido até aqui? Amém? Glória a Deus. Primeira Crônicas. Eu falei segundo? Foi. Ah, perdão. Consegui acompanhar. Então vamos ler. Quer ler de novo? Vamos ler. Primeira Crônicas 17. Sucedeu, pois, que morando... Achou? Acharam? Amém. Sucedeu, pois, que morando Davi já em sua casa, disse Davi ao profeta Natã: eis que moro em casa de cedro, mas a arca da aliança do Senhor está debaixo de cortinas. Então Natã disse a Davi: tudo quanto tens no teu coração, faze, porque Deus é contigo. Mas sucedeu na mesma noite que a palavra de Deus veio a Natã, dizendo: vai, dize a Davi meu servo, assim diz o Senhor: tu não me edificarás uma casa para eu morar, porque em casa nenhuma morei, desde o dia em que fiz subir a Israel até o dia de hoje, mas fui de tenda em tenda, de tabernáculo em tabernáculo, por todas as partes por onde andei, com todo Israel. Porventura falei alguma palavra a algum dos juízes de Israel, a quem ordenei que apacentasse meu povo, dizendo: por que não me edifica uma casa de cedro? Agora, pois, assim diz a meu servo Davi: assim diz o Senhor dos Exércitos: eu te tirei do curral, de trás das ovelhas, para que fosse chefe do meu povo de Israel. E estive contigo por toda parte, por onde fostes, e de diante de ti exterminei todos os teus inimigos, e te fiz um nome, como o nome dos grandes que estão na terra. E ordenei um lugar para que o meu povo Israel, e o plantarei para que habite no seu lugar, nunca mais seja removido de uma para outra parte, nunca mais os seus filhos da perversidade o debilitarão como dantes. E desde o dia em que ordenei juízes sobre o meu povo a Israel, assim abaterei todos os teus inimigos. Também te faço saber que o Senhor te edificará uma casa, e há de ser que quando forem cumpridos os teus dias para ir a teus pais, suscitarei a tua descendência depois de ti, um de teus filhos, estabelecerei meu reino. Este me edificará casa, eu confirmarei o seu trono para sempre, ele serei por pai, ele me será por filho, e a minha benignidade não retirarei dele, como a tirei daquele que dá antes de ti, mas o confirmarei na minha casa, e do meu reino para sempre, e o meu trono será firme para sempre. Conforme todas estas palavras
E conforme toda esta visão, assim falou Natã a Davi. Então entrou o rei Davi e ficou perante o Senhor e disse: quem sou eu, Senhor Deus, e qual é minha casa, para que me tenhas trazido até aqui? Amém? Senhor, nós te louvamos por tua palavra. Queremos, ó Deus, estar diante da tua presença e que teu Espírito Santo fale conosco, Senhor. Abra o nosso entendimento, o nosso coração e fale o mais profundo da nossa alma, Senhor. Pai, tua palavra é viva e santa e poderosa. Senhor, em nome de Jesus, edifica a tua igreja hoje para a glória do teu nome. Amém, Senhor. Então, quando eu li essa palavra hoje à tarde, o Senhor tocou no meu coração para falar sobre o templo, sobre a casa da qual Deus quer morar. Então, como a gente sabe, o povo foi guiado do Egito até a terra de Canaã, morando em tendas, fazendo tendas, até a festa dos tabernáculos, que eles comemoravam, que era para não ter uma terra própria no deserto. Então eles tinham um caminho, eles tinham que chegar até essa terra prometida. Só lá, na terra prometida, que eles iam estabelecer um lugar definitivo. E de ali ninguém iria tirar mais. Mas no deserto, eles, ordenado por Deus, Deus falou assim: olha, faça um tabernáculo assim, assim, assado, medida tal, dessa cor, desse material, e faça a arca da aliança e ponha lá, no Santo dos Santos, e eu habitarei no meio do povo. E ali Deus ficava no meio do povo. E eles fora do tabernáculo, fora, sem poder entrar no tabernáculo. Só os levitas, só aqueles que trabalhavam, os sacerdotes que matavam animais, e só o sumo sacerdote para entrar no Santo dos Santos, para oferecer sacrifício para o povo uma vez por ano. Então eles ficavam nessa vida. E aquela agonia de ficar daquele sol, se bem que a nuvem estava lá para cobrir eles, mas aí ficar na noite fria do deserto, mas aquela coluna de nuvem da glória de Deus, de fogo, aquecendo eles. Mas eles, fazendo aquela caminhada difícil, murmuravam, blasfemavam, foram idólatras, adulteraram com as mulheres de Canaã, e foi difícil, tão difícil, que só 2 entrou na terra prometida. Essa era a vida de Deus morando num tabernáculo e o povo fora dele. Até que a gente chega nessa situação, onde Davi estava guardando a arca da aliança, agora numa tenda, chamada tabernáculo de Davi, mas na verdade era uma tenda, não tinha mais o tabernáculo. O tabernáculo desapareceu ali para o livro de Juízes, não se falam mais, porque apareceu uma outra geração. Fala lá no comecinho de Juízes, capítulo 2, se não me engano, versículo 10, que veio uma outra geração que não conhecia o Senhor. Então o tabernáculo, ninguém nem sabia mais que era tabernáculo. E aí foi se perdendo, se perdendo. Aí veio o profeta Samuel, e aí começou o povo a ser exortado a servir ao Senhor. Mas eles viviam ainda longe, fora da presença de Deus. Deus não podia ter comunhão com eles, porque o tabernáculo era Deus ali no Santo dos Santos e o povo vivendo no pecado aqui fora. Até que Davi se propôs no seu coração, puxa, ele olhou para o seu palácio e falou: nossa, olha que palácio lindo que eu construí aqui em Jerusalém, que coisa bonita, maravilhosa. E Deus morando numa tenda, o Senhor lá numa tenda. Não foi à toa, que Deus falou assim: achei a Davi. Você lembra do Salmo? Salmo. Achei a Davi, um homem segundo o meu coração. Agora me falhou a memória. Não foi à toa, porque Davi, ele queria estar perto, ele queria ter comunhão com Deus. Ele queria, sentir a presença do Senhor. Tanto é que quando ele buscou a arca,
Só ele sentia aquela alegria da arca. E aí ele pulava, dançava. O Espírito de Deus tomava ele. E aí ele, na maior alegria de estar podendo andar na presença de Deus por alguns instantes. Quando o rei Salomão edificou o templo e fez de ouro, fez um mar, né, de bronze lá, e fez aquelas coisas loucas lá, que a Bíblia fala, aquelas colunas enormes de bronze, né, e parede com os querubins, tudo pintado de ouro, aquela maravilha toda. Aí foram consagrar o templo. Diz que os sacerdotes não conseguiam entrar dentro do templo, porque a glória de Deus descia lá. Eles não conseguiam permanecer diante da glória de Deus de pé. Tá? Eles não conseguiam entrar. Mas também era temporário, né? Era ali, né? Experimenta um pouquinho do fogo e já logo passa. Então, você vai ver aqui nessa passagem que Davi ele se propôs a construir um templo. Deus não permitiu porque ele era um homem de sangue. E Deus fala assim para ele, olha, eu te tirei você lá de trás das ovelhas, chamei, te escolhi para ser meu servo, mas vamos deixar para o seu filho edificar essa casa, né? Salomão. Vamos deixar para ele. E aí, assim foi. Então o conceito de templo para os judeus era ter um rei, guerreiro, forte, valente, que, né, guiava o povo, ou também com as qualidades de Salomão, inteligente, sábio, né, mais do que todos os homens, e rico, mostrando toda a riqueza, a glória da terra. Então, esse é o conceito de um templo. Algo visível, rico, forte, onde eles temiam. E não era à toa, porque quando Nadab e Abiú foram oferecer incenso estranho, um culto que Deus não recebeu, caiu fogo do céu e queimou 2 filhos de Arão. Tá? Filhos de Arão. Não era qualquer um. Não era o filho do Zé da esquina, não. Tá? Mas foram oferecer um culto estranho. Então, quando a gente vê lá em Atos capítulo 7, né, o Estevão fazendo a explanação, e ele explanando o que o rei Salomão falou, que Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Né? Então, quando Salomão vai consagrar o templo, né, ele faz aquela oração toda bonita, maravilhosa, que quando o povo estivesse longe da terra, se voltasse para a direção de Jerusalém, eles podiam clamar que Deus iria ouvir. Até hoje, até os muçulmanos fazem isso. Viram em direção a Meca e fazem a oração para aquele templo de tijolo que está lá. Mas a gente sabe que o nosso Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Salmo 89. Que versículo que é? Versículo 20. Amém. Abre aí em Apocalipse 15. Vamos ler essa passagem aí. Apocalipse 15. Versículo 8. O templo encheu-se com a fumaça da glória de Deus e do seu poder, e ninguém podia entrar no templo até que se consumassem as 7 pragas dos 7 anjos. Tem um templo também para a gente ir lá em cima lá. Porque onde tem um culto, tem um templo. Porque vai falar em Hebreus, capítulo 5, versículo 8, que as coisas terrenas simbolizam as coisas celestiais. Tá? Então tem um templo, tem uma arca lá em cima. Não é essa arca aqui da terra. Muita gente fala assim que a arca de Deus sumiu, que a arca da aliança sumiu, e ninguém nunca mais viu. Ah, mas eu sei, está lá em Apocalipse, ela está guardada lá no céu. Não. As coisas que são da terra
são corruptíveis, terrenas, não tem como. Tá? Ela representa uma outra arca que está lá em cima. Tá? O templo aqui embaixo representa o templo que está lá em cima. O culto aqui embaixo representa o culto que a gente vai fazer lá em cima. Se a gente oferecer um culto como o Senhor quer e a gente agradá-lo, então a gente está preparado para fazer um culto lá em cima. Por isso que quando tocar a trombeta, muita gente não vai subir, porque não vai poder entrar nesse culto. Não vai poder participar desse culto. Porque ele não se preparou. Ele não se santificou. Ele não se purificou. Ele não foi justificado. Porque precisava de todo o ritual que o templo apresentava. Só que, como a gente lê em Romanos capítulo 12, abre aí também para vocês lerem. Romanos 12. Vai falar assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei vossos corpos em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Um sacrifício vivo. Tá? Irmãos, como é triste a gente ver pessoas fazendo um sacrifício morto. Né? Em vão. Esse povo em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos humanos. Sacrifício vivo. Tem que valer a pena. Em Hebreus fala assim: vocês não sofreram até o sangue. Como que vocês já estão querendo desistir? Não sede conformados com este mundo, mas sede transformado pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Culto que a gente tem que oferecer e agradar a Deus é o que a gente faz. O que a gente faz 24 horas por dia. Hoje a gente estava escutando hoje cedo os passarinhos cantando, né? E todo dia, irmão, todo dia, você não vai ver um passarinho murmurando. Ah, hoje eu não vou cantar. Ah, hoje eu não vou abrir o bico. Estou bicudo. Não vou. Não, hoje eu não vou dar glória a Deus. É o que a gente vê. A gente precisa viver um culto verdadeiro. Esse templo, irmão, tem que oferecer um culto. Jesus vai falar assim: nenhum profeta do Velho Testamento, nenhum, nem Moisés, nem Davi, nem Abraão, viram o que vocês podem ver. Eu não entendo, filho, não entendo essa igreja que só olha para as coisas terrenas e não consegue entrar no Santo dos Santos. Irmão, como religião estraga o povo. Como esse negócio de, denominação, igreja de tijolo, estraga o povo. É horrível. Porque o povo pensa assim: eu tenho que estar na igreja. E o Salmo 122? Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Será que é uma obrigação eu ter que ir na casa de Deus? A Bíblia fala que a igreja é a casa de Deus, lá em Timóteo. Coluna e firmeza da verdade. Então tem uma congregação, tem uma igreja congregacional, onde a gente se une para falar das palavras do Senhor, para edificação. Aí um tem profecia, o outro tem língua, o outro tem interpretação, outro tem visões, outro tem sonho, um profeta levanta, o outro senta, outro levanta, o outro senta, e todo mundo participa desse culto. Agora a gente vive o quê? Que nem a gente... Uma irmã ligou para a gente, desde 92, né, que ela sofre de estar numa igreja, né? E ela está tão oprimida, tão triste dentro dela, que ela, pensando em se matar. Eu falei: Jesus, o que está acontecendo com esses crentes de hoje, que eu tenho que ir na igreja? Vamos bater palma. Tudo robozinho. Levanta a mão, fala para o seu irmão do lado, fala para o outro: te amo. Tudo robozinho.
Agora vamos escutar a nossa irmã. Aí vem aquela irmã, sabor de mel, a minha vitória é sabor de mel. E aí os crentes, vamos fazer o culto da família. Então, nós estamos muito contentes aqui, porque o culto da família hoje, estamos reunidos aqui, porque mamãe e papai, porque filhinho e filhinha, está tudo reunido aqui, e vai todo mundo para o inferno. E não estão sabendo mais o que é culto. Culto na cabeça desse povo é frequentar uma igreja, dá 10%, o pastor que se vira. Dá um jeito de me mandar para o céu aí. Não, não é mais ou menos isso, é exatamente isso. Aí eu encontro com um drogado. Lá em Brasília, eu sentei no banco, comecei a pregar para o sujeito. Sujeito desviado, fumando maconha. Ele falou, irmão, posso contar para você uma coisa? Eu falei, pode. Irmão, eu estava sentado aqui no banco da rodoviária de Brasília. Meu pai me deu R$100 para mim voltar embora para casa. Aí me chega uma mulher, me pede um dinheiro para me ajudar na passagem. Eu falo, não posso te dar, minha senhora, que eu estou com pouco dinheiro, vou para Santos, né? E não vai dar para ajudar a senhora. Aí ele fica ali sentado, o Espírito Santo falando com ele. Olha, quanto crente da igreja que não escuta mais a voz do Espírito Santo. Está cheio, está cheio. Mataram a fé do povo. Fumando maconha, não tinha deixado de fumar maconha não. Drogado, foi lá para assistir show de rock. O Espírito Santo falou assim para ele, pega esses R$100 aí e dá para aquela mulher ali. Ele falou, como? Espírito Santo, estou mandando, pega esses R$100, dá para aquela senhora ali. Ele não acreditava que Deus estava falando com ele. Tudo torto. Conhecedor da palavra, mas estava, né, afastado da presença de Deus. Irmão, para onde a gente vai fugir da presença de Deus? Uma vez que Deus chamou a gente, que nos escolheu no ventre da nossa mãe, Jesus falou, aquele que o Pai traz a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Todo aquele que o Pai me dá, filho, ninguém arranca da minha mão. Jesus falou isso ou não falou? O Espírito Santo, Espírito da verdade, ficará convosco para sempre. Irmão, ele falou, não é possível. Deus ia falar comigo. Não, Deus não vai falar. Se você não der, você não levanta desse banco, você vai ficar sentado aí, você não vai levantar do banco. Aí ele falou que pensou em levantar do banco, a perna dele não mexia. Mas, já pensou que sensação? Não mexia nada. Sorte dele que a mulher ainda estava sentada ali. Chamou a mulher e falou, minha senhora, por favor, vem aqui. Jesus mandou te dar. Deu R$100 para aquela mulher. Quando ele deu R$100 para a mulher foi embora. Acho que imagina a cara dele, né? O que eu vou falar para o meu pai? Que o Espírito Santo mandou eu dar R$100 para uma velha. Ele vai falar, filho, você fumou muita maconha hoje. Os R$100 que eu te dei, você fumou tudo em cachaça, em droga, né? Não, mas é isso que o pai dele ia falar. O pai dele não era crente. E ainda por cima, capitão do exército, né? Esse é um homem bravo para danar, né? Já pensou na situação dele? Não, humanamente falando, eu não daria dinheiro, não. Eu faria igual. Eu vou dar R$100, como é que eu vou embora? É. Eu sei que ali, passou uns minutinhos, ele falou para mim, irmão, chegou um pastor de uma igreja batista, não sei de onde, falou que Jesus mandou ele vir lá para trazer R$100 para ele. Você pode, seu João? Por isso que a gente tem o privilégio de ver o que Moisés não viu. Olha, Moisés subiu no monte. Deus desceu lá em cima do monte. O monte pegou fogo. Deus falou, olha Moisés, você quer ver a minha glória? Só pelas costas, hein? Eu vou passar na fenda daquela rocha. Ó, você vai ver só. Hoje, Jesus falou assim para os discípulos, quem vê a mim, vê o Pai que me enviou. Aleluia, glória a Deus. Já pensou? Que privilégio que a gente tem. E esses malditos
pastor de bode dos infernos, querendo, né, tirar esse privilégio de qualquer um de nós, de qualquer um drogado, bêbado, prostituta ou mendigo que está jogado na rua. Irmão, como é incrível você chegar diante de um morador de rua e você começar a pregar o evangelho para ele. Uma pessoa que está com sede, com fome, você vê Deus derramando a glória dele sobre aquele mendigo. Irmão, uma glória até maior do que aquela que desceu no templo de Salomão. Essa mesma glória que eu li aqui em Apocalipse, sendo derramada ali sobre um miserável. A gente estava lá em Campinas pregando. Aí ficamos lá na rua, lá com a faixa berrando lá na rua. Eu falei, vamos embora que eu não aguento mais, né? Tá doendo até o estômago aqui de tanto gritar. Ontem e hoje. Aí, sentei no carro. Falei, agora vai embora. Chegou um cara na janela do carro. Ô Adilson, você lembra de mim? Olhei para ele e falei, nem sei de onde saiu esse bicho. Falei, misericórdia, Jesus. O cara com a cara toda chupada, assim, seco, sujo, fedendo. Falei, meu Deus do céu, quem que é esse sujeito? Eu falei, da onde? Casa de recuperação? Eu falei, não, Reginaldo. Que Reginaldo? Não, lá de Valinhos. Bom, já fazia tempo que eu não vi esse sujeito. Ele ia nessas igrejas, né? Esses botecos evangélicos. O pastor dele era um retardado que ficava imitando a Bíblia Santana. Até isso ele imitava a Bíblia Santana. Quando não era a Bíblia Santana, ele estava imitando Marcos Feliciano. Olha, você imitar Paulo é um bom exemplo. Você imitar João é um bom exemplo. Mas imitar retardado, filho, é 2 vezes retardado. É 2 vezes retardado. Imitar retardado é 2 vezes retardado. Esse era o pastor dele. 8 anos jogado na rua. Aí começamos a orar por ele. Não ora por mim, não. Vou orar por você, não. Para aqui que nós vamos orar já. Vamos botar uma mão na cabeça dele. Mas só demônio sair. E caiu no chão. Ele ficou lá. Mas vomitou o demônio. Acabamos de orar e falou assim, estou aliviado. Você sabe que ia ter 1000 demônios? 999 saiu. Glória a Deus, glória. Pergunta. Falei, Jesus do céu. Uma meia hora de ficar mandando. Meia hora expulsando demônio. E o cara. Saiu o demônio adoidado. E o sujeito foi embora com a garrafa de pinga. Miserável. Falei, vamos, te levo para sua casa, deixa você na sua casa, você mora com seu pai lá, vai embora para casa, eu te levo, vamos embora. Não, hoje não, amanhã, quem sabe, vamos ver, que não sei o que tem. Não, por que rejeitar? Sendo que Deus não rejeita. Irmão, estava sujo, fedendo. Irmão, Deus não rejeita. É o homem que rejeita e ouvir a voz de Deus. O templo do Espírito Santo que foi lavado, purificado, santificado, justificado. E o sujeito não valoriza isso. Ou aqueles que têm a chave da ciência não entram na presença de Deus e nem deixam aqueles que querem entrar. Não deixam. E aí a gente vê essa igreja morna, desgraçada, miserável, pobre, cega e nu, indo para o buraco cada vez mais. Ao ponto de você ver um crente pedindo a morte como Elias. Pedindo a morte como Jeremias. É normal. Irmãos, é normal a gente passar pelo deserto e ter tribulação. Jesus falou, no mundo tereis aflição. Eu mesmo já pedi para mim Jesus me levar várias vezes. É normal a gente não querer ficar aqui.
Mas não é normal a gente não ouvir a voz dele. Isso não é normal. Aleluia. Porque eu estarei no meio de vós e eu estarei dentro de vós. Emmanuel, Deus conosco. Deus dentro do homem. Aleluia, Jesus. Não é uma maravilha? É uma maravilha. Irmãos, as coisas maravilhosas que eu já vi Deus fazendo na rua, você não vê na igreja. Curas no hospital, muitas. Na igreja, nenhum. Não vê. Por quê, irmão? Transformar esse culto em apenas um produto, né? Pegue e leve. Pague e leve. Né? Dá oferta, dá o dízimo e leva a sua bênção. Na verdade, não está levando nada. Está pagando por uma mentira. Tá? Irmãos, vamos aprender que a glória de Deus foi derramada. A glória de Deus está sobre as nossas vidas. Aleluia! A gente tem que aprender a entrar no templo e cair na presença de Deus. Porque a glória de Deus, irmãos, não tem nada melhor do que isso. Nessa terra não existe. Aleluia! Quando o Salmo 23 fala: o Senhor é o meu pastor, eu não preciso de nada. Não preciso de nada. Deitar-me faz verdes pastos. Isso é a presença de Deus. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Porque se morrer é lucro. Se morrer é lucro. Porque tu estás comigo. Tua vara, teu cajado me consolam. Aqui. O povo não lê. O povo lê isso aqui, ó, como se fosse um jornal. Hoje eu fiquei bravo com os vendedores no trem, mas eu gritei com aqueles vendedores. Eu falei: vocês comiam e bebiam, compravam e vendiam. E se você morrer aqui dentro desse trem hoje, você está só pensando em comprar e vender e está desprezando a palavra de Deus? Mas fiquei irado com aquele povo hoje. Aquele monte de vendedor que passa para cá e passa para lá, gritando, filho. Olha, irmão, Deus é misericordioso demais. Porque dá vontade de matar essa raça. Aí, perdoa, Pai. Eles não sabem o que fazem. Mas até quando é que eles vão ficar nessa ignorância? Até quando? Até quando, Senhor, clamarei e eles não vão ouvir? Gritou Abacuque. Então eu sei que a igreja está clamando. Até quando o Senhor não vinga o sangue dos santos? Bom, a gente sabe que está insuportável. Mas, irmão, se você acha que você está com luta, imagina eles que estão lá fora. Quando eu entrei num dos últimos vagões de trem hoje, que eu falei: nossa, vai dar encrenca nesse trem aqui. Há 2 gays na minha frente ali. Foram os 2 que mais prestou atenção na palavra. Glória a Deus, aleluia. Não, vai ter muita surpresa quando a gente chegar no céu. Muita surpresa. Os grandão, engravatado, né? Mas aquele lá curava. Nossa, tinha tanta muleta pendurada na igreja dele. Acho que não entrou, não. E aquele lá, hein? Nossa, hein? Maior evangelista do século. Maçom. Acho que não vai estar lá, não. Billy Graham. Fizeram do quê? Da casa do meu pai? Casa de comércio. Irmãos, as pessoas valorizam tanto o nome de igreja. Só da Deus é amor. Cadê o amor? Amor ao dinheiro? Porque você entra ali, é só voto, campanha, dízimo, voto, campanha, dízimo, voto, campanha, dízimo. Não gostou, vai para casa, filho. Vai na Assembleia de Deus, parece políticos em cima de um púlpito, falando de um Deus que eles não conhecem. Não, porque se você não ama um morador de rua, se você não ama uma prostituta ou um travesti, você não ama a Deus. Porque o Jesus que eu estou pregando aqui morreu para salvar a prostituta. Aleluia. O apóstolo Paulo falou assim: eu sou mais miserável
do que uma prostituta, do que um travesti que está lá, ó. Por que vocês estão achando que vocês são melhores? Porque vocês frequentam a igreja? Porque vocês dão dízimo? Fariseu hipócrita. É a oração do fariseu. Eu dou dízimo de tudo que eu possuo. Não sou como eles, que não frequentam a igreja. Não sou como eles, que ficam aí na rua vendendo seu corpo. Olha, filho. Os últimos serão os primeiros. Aleluia. E os primeiros serão os últimos. A quem muito foi dado. Você só tem uma coisa, filho. Muito mais responsabilidade, porque muito mais vai ser cobrado. Não ama aquele que você vê? Como que você diz que ama a Deus, aquele que você não vê? Hoje, cortou o coração. A gente estava sentado na estação de Franco da Rocha, descansando ali. Eu falei, vamos ver se passa um trem aqui que vai direto para Jundiaí. A gente vai pregando nesse aí, que é menos barulhento, força menos a voz. E ficamos esperando lá. Nisso, a gente viu uma senhorinha pegando o reciclado, sacola de... Eu falei, o dó está no céu e não sabe. Arrastando. Não, verdade. Você tem um carrinho para buscar. Eu pensei nisso, falei, o nosso dó tem um carrinho para buscar a reciclagem dele na rua. Essa mulher, seu João, com um saco assim, cheio de garrafa PET, mais uns outros sacos, procurando nos lixos. Ela tirou um canudinho, sabe aquele canudinho de doce? Pela metade. É de sorvete, né? Casquinha de sorvete, né? Ela pegou do lixo e começou a comer. Ai, falei, Jesus, como é que pode? Mas eu não queria saber se ela era crente, se ela não era crente. Eu falei, nossa, eu preciso dar uma oferta para essa mulher. Foi misericórdia, filho. Olha a situação que um ser humano está, ninguém se importa. Aí eu fui para ela e falei, olha, minha senhora, deixa eu dar uma ajuda para a senhora. Não vai fazer falta para você? Eu falei, não vai fazer falta, não. Foi Jesus que mandou te dar. Falei para ela, então eu obedeço. Então eu quero. Se foi Jesus, eu quero. Irmãos, eu me arrependo de não ter dado mais. Eu me arrependo de não ter dado tudo que tinha no bolso. Aí, a gente estava dentro de um vagão. A missionária estava nesse vagão. Uma sapatona ali, né? Cantando. Cantequezinho do músico. Não, essa mulher é endemoniada. O Lucas já viu. Eu já preguei no vagão, ela ficou zombando. Estava cantando ao seu Valença. Cantando ao seu Valença. Né? Arrogante. Sabe? Mal encarada e zombeteira. Né? Prepotente. Nariz empinado. Não gosta de Jesus nem um pouco. Cantou pro diabo. E a irmã viu. Dando até 10 reais. Para ela fazer um showzinho ali no vagão. Irmão, como que você não consegue se compadecer de alguém que está comendo lixo? Como que você não consegue dividir o que você tem? Como que a igreja consegue ser tão avarenta de ficar juntando tesouro na terra? Juntando coisas corruptíveis? Eu vou guardar essa comida para amanhã. Você não pode morrer hoje. E amanhã você não vai comer. Quem vai comer vai ser os ratos. Então, por isso que a Bíblia fala, orai um pelos outros e carregai a carga um dos outros. Porque eu não sei o dia de amanhã. Amanhã a gente pode estar numa cama e alguém dando banho na gente, como Samuel. O irmão Samuel ficou lá 4 meses cuidando do vô dele no hospital. Falou, irmão, nunca fiz isso. Mas isso me aproximou do meu avô. Sabe, a tribulação, ela aproxima as pessoas. Esse é o tipo de culto que Deus quer ver. Quando você começar a ajudar órfãos, viúvas, necessitados, esse é o tipo de culto que Deus quer receber e que a glória dele cai. Filho. Não adianta ficar lá em cima do púlpito cantando sabor de mel, não, filho, porque Deus está com sabor de ira. A gente precisa fazer o que Jesus ensinou. Ungido por Deus,
fazendo bem a todos. A gente encontrou com duas jovenzinhas. A missionária falou assim, que bonitinha elas, daí entregou um folhetinho para ela, que bonitinhas. Fiquei com saudade da minha filha, lembrou da minha filha. Aí, eu entrei no vagão, o irmão Samuel entrou no vagão, a missionária entrou no outro vagão, e aí, o vagão que o irmão Samuel estava, essas duas jovens saíram de lá, já pegou o Samuel ali, e eu falei, nossa, o que está acontecendo, né? As duas meninas cercou ele ali, aí, o irmão Samuel falou, irmão, vem cá, vem cá, vem cá. Aí eu falei, o que foi? Não, ela falou assim, irmão, posso fazer uma oração para vocês? Vocês aceitam uma oração nossa? Duas jovens, 18, 20 anos, sabe? Que aos olhos dos fariseus hipócritas, você não é crente não. Está de calça comprida. Você não é crente não. Olha, filho, a roupa, quem determina é Deus. A maquiagem, quem tira é Deus. E se quiser deixar com maquiagem, ele deixa também. Porque, ó, eu não estou aqui para guiar. Não sou Espírito Santo. Eu estou aqui para falar de Jesus Cristo e da ressurreição. A doutrina, os apóstolos deixou. Mas Deus está trabalhando. Meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. E não é por força e nem por violência. Eu não vou mandar ninguém, porque tem o Espírito Santo que manda. Eu posso todas as coisas, nem tudo me edifica. Eu posso todas as coisas, nem tudo me convém. Eu posso todas as coisas, mas eu não me deixarei me dominar por nenhuma delas. A gente precisa fazer um culto desse. É desse tipo de culto que Deus se agrada. Amém? Vamos agradecer a Deus. Senhor, nós louvamos o Teu nome e Te agradecemos, Pai, por Tua palavra viva, santa e poderosa. Obrigado, Senhor. Console e conforte os corações. Exorte e corrige, Senhor, para a glória do Teu nome. Seja feita a Tua vontade, Senhor, assim na terra como no céu. Venha o Teu reino. Em nome de Jesus Cristo, Pai, derrama a Tua glória sobre a Tua igreja, para que a Tua igreja seja, Senhor, sal dessa terra, luz desse mundo, seja a Tua imagem, a Tua semelhança, Senhor. Derrama amor nos corações dos Teus filhos, Senhor. Em nome de Jesus, nós Te agradecemos. Amém. Paz do Senhor.